Deus sempre faz coisas, meus irmãos. A gente só precisa entender o que Ele quer. Deus sempre fez e continua fazendo as coisas, as obras. Deus sempre se manifesta. Deus sempre age. Nós só precisamos compreender e entender o que Ele quer fazer. Nós precisamos entender, mas por que, João? Porque da mesma forma que eu entendo e compreendo, eu dou uma resposta a Ele. Deus, Ele se move no meio da sua igreja, usa a vida de pessoas, escolheu pessoas, vocacionou, liberou palavras. E qual é a resposta hoje da igreja? Eu tenho falado com jovens, e uma das minhas crises atualmente é que tem muita gente dizendo, eu queria o tecladista. Tem muita gente dizendo assim, eu sou brasileiro. E o brasileiro tem força. Eu sou brasileiro e o brasileiro, ele tem jeito. Pode vir, Renatinho. O Edgar. Tem jeito. Bem baixinho. E o brasileiro, ele começa a reafirmar quem ele é. Tem jeito, sim. Eu sou um brasileiro, eu luto, eu operei o joelho 50 vezes e eu continuo jogando bola. Fizeram tantas coisas comigo, mas eu continuo. Mas se nós cantarmos o hino nacional brasileiro, você vai ver que uma parte, e aí eu fui parar. Quantos aqui já cantaram tantas vezes? E ainda cantam nas escolas, nas universidades? Talvez não. Mas nas escolas, eu sempre cantei de manhã. E se chegasse atrasado, tinha que cantar umas 10 vezes. Com a diretora te olhando. Aquela diretora bem, sabe? Aquela que você lembrou dela agora e teve um susto. É essa aí. Ela não me chamava de João. Ela me chamava de outro nome. Mas ela é crente hoje, em nome de Jesus. Ela me acompanha a caminhada. E ela fala, meu Deus, Deus existe. Deus é maravilhoso. Mas eu entrei em crise em alguns momentos, lendo a música, a letra do hino nacional brasileiro. Em que nós cantamos, deitado eternamente em um berço, ao som do céu. Meus irmãos, essa letra mexeu comigo. Não dá um ar de passividade? Deitado em um berço, Cristo veio num berço esplêndido? Não. Então já está errado aí. Já tem alguma coisa diferente do nosso modelo. Antes, você é brasileiro sim. Quantos brasileiros nós temos aqui? Deem glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu pergunto, você não pode ser um brasileiro sem o reino dentro de você. Antes de ser brasileiro, você tem que falar assim, eu sou cidadão do céu. Antes de ser brasileiro, português, antes de ser argentino, antes de ser nigeriano, africano, haitiano, americano, antes disso, qualquer nacionalidade, você tem o céu dentro de você. Ou seja, você é propriedade de Deus, você é nação santa, você é povo adquirido, mas você também é brasileiro. Então a passividade, ela não pode durar dentro do teu coração, porque o reino é dinâmico. O céu é dinâmico, é eterno, e ele pega você e ele começa a te guiar. A Bíblia diz em Romanos 8,14, que aqueles que são os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então se você tem o Espírito dentro de você, e é santo, e é poderoso, ele começa a te guiar e a te mover. Ou seja, a passividade não combina com o céu. Quantos creem nisso? Quantos querem aqui ser ativos por Deus, ativados por Deus e ser uma igreja ativa nos dias de hoje, que a passividade está aos nossos olhos escancarado no mundo afora. Quando você liga a televisão, você vê passividade. E muitas vezes, nessa vinda da comunicação, da mídia, isso corrói, isso corrompe os nossos corações, os nossos valores do céu dentro de nós, e começa a mexer na dinâmica em que Deus tinha algo para a tua vida, um propósito claro. Mas isso começa a se interferir. Jesus, ele sai de um lugar, indo para uma festa, e ele atravessa a cidade, e ele vai até o tanque de Betesda. Uma festa muito tradicional, mas ele vai para aquele tanque.
E ele chega naquele lugar, um paralítico há 38 anos enfermo, uma geração. Ele chega até aquele lugar. E ele começa a falar com aquele homem. Ele fala assim: o que é que tu queres que eu te faça? E aquele homem começa a falar o assunto da terra. Pois é, Deus, ninguém me veio, me pegou, ninguém me levou ali naquele tanque. Quando eu ia encostar na água, o anjo vinha, mexia, mas alguém pulava na minha frente. Ele começava a falar o assunto da terra. E Jesus não entrou no assunto dele. Isso que é incrível. Jesus não ficou dialogando com o problema dele. Jesus simplesmente falou assim: levanta e anda, pega o teu leito e anda e vai. Sabe o que Deus quer falar para a igreja hoje? Chegou o fim da passividade da igreja na terra. Aleluia! Chegou o fim da passividade da igreja na terra. Eu quero uma igreja ativa, uma igreja que clama e os céus se abrem, uma igreja que vê anjos subindo e descendo na majestade e a glória de Deus. Eu quero uma igreja que quando ora faz chover, e quando ora a chuva para. Foi isso que Elias fez. Eu vejo uma igreja que ora pelos enfermos e são curados. Eu vejo uma igreja próspera em todas as áreas, seja nos dízimos, seja nas ofertas, mas nas casas, nos filhos, na geração e até a milésima geração. Eu creio numa igreja assim. Eu creio que Deus está levantando uma igreja hoje que ela é ativa e ela vai ficar ativa até a volta do maior ativeiro. Você me entendeu? Diga amém. Amém. Então abra comigo a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 15. Aleluia. Meus irmãos, eu amo pregar. Eu fico com tanto temor para pregar a palavra que você não faz ideia. Sabe por quê, meus irmãos? A igreja hoje está atrás de mover só. Eu sou um pastor que gosto do mover. Quem me conhece anda perto de mim sabe que eu gosto. Mas precisa ter falado no meu coração que não é só o agito das águas. Não é não, meu irmão. Antes do agito das águas, do mover, sabe o que vem? Palavra. Jesus nunca orava pelas pessoas serem curadas. Ele dava uma ordem à enfermidade. Levanta. E quando os discípulos falam assim: Senhor, quem pecou, o pai ou ele? Ninguém pecou. É para que se manifeste a minha glória na vida dessa pessoa. Então antes, e eu sei que muitos têm o costume, isso é maravilhoso, conferências, congressos, palavras, pregadores, isso é muito bom. Mas, meu irmão, Deus colocou o céu dentro de você, o reino está dentro de você. A glória, Ele colocou, Ele vai falar em Filipenses que Ele se esvaziou, tomou a forma de homem. Mas depois, o texto continua. Ele fala assim: para mim a glória é entrar dentro de você. Deus não falou quem Ele era no Antigo Testamento para ficar lá. Não, Jesus veio e falou assim: realmente, Ele é. E Ele veio testificar, Ele veio viver isso na terra. Só que Jesus Cristo vai e manda o Espírito. E agora Ele fala assim: agora o Espírito estará com vocês todos os dias. A Bíblia diz que a eternidade, o reino, a glória não tem fim. A terra está cheia do conhecimento da sua glória. E eu creio, meu irmão, que hoje Deus vai destravar muitos corações, nessa manhã, nessa noite, em que cadeados estão travados espiritualmente. E Deus fala assim: ei, eu estou te ativando, eu estou te despertando. Pega a minha chave aqui e vira aí, ó, e vamos seguir. O que está prendendo você? O que está te amedrontando? O que está paralisando a tua vida, a tua geração, a tua família, a tua descendência? O que o passado está gritando dentro de você? Nessa manhã, meus irmãos, não importa se são 16 anos,
se são 38 anos, se é 20 anos, se é 25 anos, não importa. O que importa é que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. E não há nada que Ele não possa fazer nesse lugar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está dentro de você. E talvez você diga assim, mas eu nunca recebi Jesus. Hoje chegou a hora, meu irmão. Porque Ele vai voltar. E todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu te pergunto, de que lado você vai estar? João 17 diz que chegou a hora. E eu creio, meus irmãos, claramente. Olha como é que a igreja está linda hoje. Mas eu quero fazer uma dinâmica aqui. Fica em pé para mim. Pastor Luiz, fique em pé, por favor. Vocês estão vendo o pastor Luiz aí em cima? Não, né? Meu amor, fique em pé, por favor. 2 pessoas em pé. O pastor Luiz fica em pé, é luz. Isaías 60 diz, levanta e resplandece a vossa luz diante dos homens. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E agora Ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Agora levanta mais 5 pessoas desse lado aqui. Isso, pronto, tá bom. Agora levanta mais 5 daquele lado. Beleza. Agora levanta 20 pessoas aí desse meio aqui da galeria. Levanta aí, todo mundo. Esse lado aí do meio, esse lado aí do meio. Isso, pode levantar. Maravilha. Agora eu quero que esse lado esquerdo todo levante. Vocês estão reparando como é que a coisa está ficando diferente? Está ficando com mais brilho, com mais glória, com mais poder. Agora eu quero que a igreja fique em pé. Eu falo para você, levante, resplandeça a vossa luz diante do mundo que está lá fora. Quando você pisar naquela terra lá fora, o mundo tem que tremer quando você chegar lá fora, em nome de Jesus. A autoridade está dentro de você, meu irmão. O poder de Deus está dentro de você. E não há nada que possa impedir o agir de Deus hoje. Nunca, nunca haverá. Você é um agente de transformação de Deus nessa terra. E onde você pisar, tudo vai se transformar, porque tudo é para Ele, tudo se volta para Ele. Glória a Ele, glória ao nome do Senhor, aleluia. Você crê nisso? É Ele, é para Ele, aleluia. Os enfermos serão curados nessa manhã. Deus não quer que você fique sentado numa cadeira de roda, numa cadeira, numa cama. Deus quer que você ouça a palavra dele, levante-se e ande em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Gênesis capítulo 15 diz, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a vida de Abraão é muito interessante. E você vai perceber no capítulo 15 que ele diz, depois dessas coisas o Senhor falou. Que coisas são essas? Isso vai se iniciar no capítulo 12 de Gênesis. Do capítulo 12 ao capítulo 17 de Gênesis, você vai ver algo de Deus tão poderoso na vida de Abraão. E dentro dessas coisas, Abraão, no capítulo 12, Deus no capítulo 12, está falando com Abraão algumas coisas muito interessantes. E olha o que ele começa a falar para Abraão no capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei a sua descendência. Abençoarei os que te abençoem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.
Então Deus dá uma palavra muito forte para Abraão. Só que chega aqui no capítulo 15, o tempo passa. E Abraão ele não vai vendo as coisas acontecendo. Abraão não vai vendo que aquilo que foi falado por Deus não surte na prática, não acontece, não se manifesta, não é realizado. Há uma palavra, mas não acontece. Quantos aqui já ouviram, já passaram por alguma experiência assim? Você está parece que Deus está em silêncio. Quantos já experimentaram isso? Olha quanta gente. Mas você sabe que Deus é Deus. Não é verdade? Você sabe que Deus continua no mesmo lugar. Você sabe que Deus continua sendo a verdade, o caminho, a vida, o poderoso, o grande eu sou. Ele é. Mas em alguns momentos vão acontecendo algumas coisas conosco aqui na terra e nós vamos perdendo esse entendimento e não conseguimos aplicar, porque você só aplica aquilo que você entende. Você só consegue passar para o outro aquilo que você de fato é. E Abraão, ele recebe essa palavra de Deus e é muito interessante porque as palavras são fortes demais. Você terá uma descendência grandiosa. De ti sairá uma grande nação. E isso não tinha acontecido. Vão passando os anos, ele continua sem filho. Tem um servo chamado Eliezer dentro da casa dele. E Eliezer só sabe tocar e cantar. Fiz essa brincadeira no jovem. Mas Eliezer é um pai. Ele tem uma geração, Benjamim. E isso vai prosseguir. E aí, as coisas não acontecem, não. E é muito interessante, porque no meio disso, Abraão, ele começa a fazer alguns questionamentos para Deus. E esse tipo de questionamento não é murmuração. Quando eu li esse texto, e reli, o Espírito Santo falou no meu coração que murmuração é o que o povo fez no deserto. Porque o assunto do deserto era: ei, ele esqueceu da gente. Ele abandonou a gente. Moisés seu isso, Arão seu isso. Não tem nada. Só que Abraão é diferente. Abraão fala com Deus. E meu irmão, se tem uma coisa diferente nos dias de hoje, que nós precisamos entender, é quando nós falamos de Deus e quando nós falamos com Deus. Falar de Deus, como eu estou falando aqui, vem o poder dele sobre a igreja. Deus se manifesta. Mas quando nós falamos com Deus, você está na presença, vem a presença dele. E isso nós temos que resgatar. Antes, queremos falar das coisas com as pessoas. Mas o assunto no meio do arraial, dentro do arraial, precisa ser: ele é santo, ele é poderoso, ele é digno, ele é soberano. E assim nós estamos falando uns com os outros dele. E aí vem a majestade, vem o poder, vem a ação sobrenatural dele. Havia um projeto claro para Abraão. Havia algo decretado por Deus. Havia uma palavra muito clara de Deus para a vida de Abraão. Mas no capítulo 12 ele diz: sai da tua tenda, Abraão. Sai da tua parentela. E ele vai, ele obedece. Ele seguiu as instruções de Deus. E não aconteceu nada ainda. Ele diz no capítulo 15, ele falou assim: Senhor, não aconteceu nada. O Senhor fala que eu vou ser pai de multidões, como o Senhor disse lá no capítulo 12. E não aconteceu ainda nada, Senhor. Ele começa a falar direto com Deus: o Senhor disse e não aconteceu. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que não é pecado você ficar falando com Deus desse jeito como Abraão falou. Nós somos seres humanos. Nós temos as nossas limitações.
E há uma palavra hoje de que a palavra dos derrotados. E quando você fala que você tem um problema, as pessoas falam assim, deve estar em pecado. Esse nasceu para sofrer. Mas em nenhum momento Deus disse isso para Abraão. Deus não ficou entrando nos questionamentos dele e falando assim, Abraão, tadinho. Abraão, eu estou errado. Não. Sabe o que ele falou para Abraão? Não tenha medo. Deus tem prazer em motivar a sua igreja, meu irmão. Deus tem prazer em levantar você. Deus tem prazer em colocar você em cima. E eu vou usar, tem uma expressão aqui, como Zacarias está orando a Deus. Isabel é estéril. E aí vem o anjo e fala com Zacarias, olha, você vai ser pai. A tua oração foi respondida. Deus ouviu a tua oração. E aí ele ora, mas não crendo que ora. Fica meio em dúvida. E ele fica mudo. Por isso que João Batista vai ser a voz no deserto. A voz que clama no deserto. E aí quando ele sai dali, Isabel, ela recebe João Batista. O filho vem. E se você ler o texto, você vai perceber que as palavras do anjo Deus terá prazer nele. E ele vai impactar. A mensagem que ele vai anunciar vai mexer com tudo e todos. Deus está dizendo para a igreja Alameda hoje, nessa manhã, a mensagem, a minha palavra, diz o Senhor, está dentro de você. Quando você abrir a tua boca para falar a minha palavra, haverá um impacto onde você estiver. Amém. Haverá mudanças. Amém. Haverá nova visão. E se eu tenho um tema para te falar hoje, o tema é reino, visão e futuro. Abraão, ele recebe uma visão, assim como Moisés, lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3. Deus está falando com ele no meio daquela sarça. Tire a sandália dos pés, que o lugar que você está é terra santa, é lugar santo. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, quando você chegar na minha presença, larga os controles. Sai os controles da tua vida, porque eu vou governar você. Eu vou te levar até o povo. Eu vou libertar o povo e vou usar você. Eu sou o teu Deus. Ei, Moisés faz tudo aquilo que você já sabe. E depois vem Josué. E Josué capítulo 1, você vai ver. Josué fica preocupado. Ele morreu, e agora? O que acontece? Esforça-te, tem de bom ânimo. Eu estarei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Sabe o que o Espírito Santo está falando para a gente nessa manhã? Assim como Jesus Cristo veio a essa terra e resolveu tudo. Ele pagou a conta, ele curou, ele libertou, ele fez tantas coisas. O Espírito diz, ei, assim como eu entrei em Jesus Cristo, eu entrei em você. Continue e dê continuidade ao que eu fiz na vida de Jesus Cristo, que esvaziou da sua glória, mas o Espírito de Jordão veio sobre ele naquele batismo em que os céus se abriram e Deus diz, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito em forma de pomba veio e pousou sobre ele. E depois dali os milagres começaram a acontecer. É isso que acontece quando você é guiado pelo Espírito. Deus muda a rota, Deus muda a dinâmica, Deus muda a tua visão, Deus muda o teu futuro, Deus muda tudo, porque você pensava que o teu futuro era a morte, mas Deus, o teu futuro é vida. O teu início é morte, você tem que morrer. Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz, vem e siga-me. Esteja crucificado com Cristo, não viva mais, mas eu, Cristo, vivo em você. E a partir desse momento, os questionamentos, o que está ao redor da sua vida, nunca, meu irmão, nunca, repita comigo assim, nunca, as circunstâncias da terra serão maiores que o poder do meu Deus. Nunca, nenhuma crise, nenhuma turbulência, nenhuma tribulação, nada será maior do Deus que eu sirvo. Diga isso, meu irmão, de frente com aqueles gigantes que aparecem na tua frente. Estava com o pastor Marco ali, e quando cantávamos, me veio a visão de Davi. Eu fico pensando em Davi de frente com Golias. E Davi está olhando para Golias, e aí eu fico pensando, ai Senhor, me ajuda. Olha o tamanho do homem.
seja comigo. Ai, a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Não. Davi chegou naquele lugar e falou assim: ei, quem é esse incircunciso aí? Quem é esse aí que está falando do meu Deus? Davi está defendendo Deus. Olha que interessante. Quem é esse aí? Davi não ficou orando, sabe por quê? Porque quando eu te falei que do poder e da presença, eu vou aplicar na tua vida. Quando Davi chega e ele enfrenta aquele gigante, ele está dando uma fala. Fala assim: olha, Davi, Golias, quem você pensa que é? Eu vou a ti em nome do Deus Altíssimo. Ele já começa a dizer para Davi. Ele não foi recuando, ele foi avançando. E eu penso que quando ele foi avançando, o Golias começou a dar uma... Sabe o lutador, como é que vai? O que vai vir agora? Vai vir alguém? Ele serve aquele Deus. O que está acontecendo? O outro lado já começa a ficar apavorado. Mas você coloca Deus na frente. E aí Davi começa a falar: eu vou em nome do Deus Altíssimo. E eu vou te matar, Davi, Golias. Vai acabar tudo. Davi está ministrando o poder. Ele está vindo com a glória de Deus. Está ali. Sabe por quê? Porque a presença estava lá naquele tempo que ele estava lá com as ovelhinhas, pastoreando. Presença você não sente, presença você conhece. Deus conhece você. E você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer os sonhos dEle, conhecer a visão dEle, conhecer o reino dEle, conhecer a majestade dEle. Se os anciões estão prostrados adorando, e o que é que eles estão vendo que nós não estamos conseguindo enxergar? Estamos enxergando as nossas dificuldades. Abraão estava enxergando a dificuldade dele e questionando. Mas Deus diz: não tenha medo, Abraão, não tenha medo. Meus irmãos, em Jeremias capítulo 29, 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus não tem pacto em te causar dano, mas Ele tem visão, Ele tem esperança, Ele tem futuro glorioso para a tua vida. Recebe isso, meu irmão. Fala assim: eu recebo isso. Essa palavra, ela precisa estar ardendo todo dia, em todo tempo, no teu coração. Planos de fazer você prosperar e te dar um fim. Não foi o fim que Salomão teve, que começou bem e terminou mal, mas é o fim que Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo, em que ele chega a Roma no seu destino final. E hoje, nessa manhã aqui, tem pessoas parando em diversos lugares. Talvez tenha um barco e você está naufragando, e você está indo, está difícil, a tempestade está difícil de chegar, mas Deus tem um destino para a tua vida. Deus tem um alvo para a sua história. Deus tem algo tremendo para te usar nessa terra, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade. Deus está aqui nessa manhã. Ele diz para você: o meu reino tem visão e o meu reino tem futuro glorioso para a tua geração, para a tua vida. Aleluia! É isso que Ele tem para você. Glória a Deus! E não um evangelho de derrota. Temos que parar de ouvir os arrazoados da vida, meus irmãos. Tem muita gente pregando besteira aí fora. Tem muita gente pregando coisa ruim aí fora. Tem muita gente falando besteira. Mas Deus tem resposta. Olha a resposta dele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhes esta terra como herança. Assim como fui com Moisés, serei com você, Josué. E Abraão, ele tem alguns desejos no coração. Meus irmãos, essa mensagem falou muito forte ao meu coração há mais de 2 semanas atrás, porque os ruídos, eles são reais. Você tem autoridade para bloquear os ruídos externos e os internos também. E eu vou te mostrar como isso acontece com qualquer um.
essa palavra veio ao meu coração. Eu estava domingo aqui, no sábado retrasado. O Jefferson trouxe uma palavra sobre honra. E eu estava no meu secreto à noite, no sábado para domingo, falando com Deus, disse, Senhor, será que a gente está fazendo a coisa certa? Senhor, será que a gente está no propósito? Senhor, eu quero ser obediente. Eu falando isso com Deus. E no domingo pela manhã, veio um jovem senhor aqui. E veio chorando demais, chorando, não conseguia nem falar direito. Ele veio e falou assim, pastor, Deus está falando para você continuar fazendo como você está fazendo, da forma que você está fazendo. Eu não sei por que eu estou te falando isso. Eu falei assim, mas eu sei. Eu sei. E aí, fui embora. Mas a gente é meio gideão, né? E eu falei, Senhor, mais um. E Deus vem e fala comigo de tarde. E no dia seguinte, eu levantei para tomar café com a minha esposa. E aí eu sentei na cadeira ali da cozinha. E quando eu sentei, eu comecei a ouvir vozes. E não eram demônios. Para que fique bem claro. Eram vozes das pessoas que eu estou ajudando. E eles diziam assim, pastor, me ajuda. Pastor, vem aqui em casa. Pastor, me socorre. Pastor, vem aqui. Pastor, eu preciso de dinheiro. Pastor, meu aluguel está atrasado. E eu comecei a ouvir as vozes de jovens, de pessoas que a gente tem cuidado. E eu botei a mão nos meus ouvidos e eu falei assim, Senhor, eu não quero ouvir as vozes das pessoas, eu quero ouvir a Tua voz. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, Senhor. E eu fiquei pensando naquele filme Todo-Poderoso, quando o Jim Carrey recebe o poder de ser Deus. Que ele começa a ouvir as orações. E ele aperta um enter lá e dá sim para todo mundo. Eu falei assim, Senhor, a vontade que eu dava era de dar sim para todo mundo, mas eu não posso. E eu saí, fui levar as crianças na escola, estou voltando com o carro e o Espírito Santo assim, vai lá na casa do teu pai. Eu falei, na casa do meu pai, segunda-feira, vai lá. Sim, senhor. Parei o carro, sentei no sofá, estava dando um jogo, jogo de Copa do Mundo. Aí meu pai desligou. Ei, meu filhão, tá? Tinha um puff no meio da sala, aquele puff nunca está lá. Eu me ajoelhei no puff e falei assim, pelo amor de Deus, coloca a mão na minha cabeça e ora. Vem sobre mim. Eles começaram a orar. Ele e minha mãe começaram a orar por mim, orar. E meus irmãos, destravou alguma coisa no mundo espiritual, na minha vida. Algo aconteceu no mundo espiritual naquela manhã, naquela tarde. E eu parei de ouvir as vozes imediatamente. Eu falei assim, Senhor, é isso. E eu comecei a ouvir com mais clareza. E o Espírito Santo falou no meu coração, ei, não tenha medo, meu filho, eu estou contigo. Esses problemas que você está enfrentando é para você ficar mais cascudo. As tribulações vêm para que você aprenda. Não é para destruir, é para fazer você crescer espiritualmente, meu filho. Eu comecei a entender isso de Deus. Meus irmãos, eu estou num culto lá em Santa, 3 da tarde, quarta-feira. Deus tem feito maravilhas lá, mas é pesado. É tenso. Às 8 da noite, eu estou numa célula, lecionando uma célula, em que a membro da célula, ela não é cristã, ela é católica. E ela é uma mulher de Deus. Já tiveram outras células lá, mas a gente conseguiu entrar lá, e eu falei assim, não vamos sair daqui. E ela falou assim, pastor, só vai me batizar. E começou a acontecer algumas coisas extraordinárias naquela casa. E quando eu saio de lá, meus irmãos, tem uma célula na minha casa às 11 da noite. E quando eu chego na célula, às vezes eu não estou conseguindo nem dar o estudo. A minha esposa fala assim, hoje você estava falando dormindo. Mas sabe por que eu estou fazendo isso? Nem é para provar nada. Eu estou fazendo isso porque o Rei dos Reis me reina sobre a minha vida. Ele me ativou. E se Ele me ativou, eu entro na dinâmica dEle. Eu entro no propósito, na visão dEle. Porque eu tenho profetizado naquela casa, essa família toda vai se converter, essa família toda vai ser batizada. E eu vou para a minha célula e lá a gente ora, a gente fala a palavra, a gente canta a Deus. Eu sou abastecido pela minha célula também. E vou orar depois. E eu não sei que horas que eu vou dormir,
Mas eu também não quero saber, porque o reino tem uma dinâmica dentro da gente, e você não consegue ficar fora dessa dinâmica. Ele te possui, ele te conduz, ele te domina. Mas Abraão está pedindo alguns sinais. E Deus fala: traz para mim uma novilha, uma cabra, um carneiro, e eu vou realinhar, eu vou reafirmar minha aliança contigo. E Abraão, ele fica, o texto é claro, Deus fala assim: Abraão, sai daqui e vai contar estrelas. Vai contar estrelas, Abraão. Saia do meio da tua rota, sai dessas palavras que você está ouvindo, sai desses ruídos, Abraão, e vai contar estrela. Vai contar estrela, Abraão. E ele vai. No capítulo 14, você pode contar a quantidade de areias. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. E você não consegue contar as areias do mar, nem as estrelas do céu. Isso é o que Deus tem preparado para a tua vida. E ele faz ali uma aliança. Aliança naquele tempo, cortava-se a metade do animal, uma parte para Deus, uma parte para si. E depois Deus veio e com fogo passou por meio, por entre. E ali Deus está falando assim: ei, você está entendendo que eu tenho uma aliança contigo, Abraão? Agora você viu. Você está entendendo a paciência de Deus em falar com Abraão? A alegria dele em transmitir para Abraão, a motivação para Abraão. Mas o texto diz que vieram as aves de rapina, que são adversários. E essas aves, elas chegam a uma velocidade de 390 km por hora. Quando os adversários vierem na tua mente, quando os adversários vierem contra você, quando os adversários vierem contra a tua família, eu quero te aplicar essa palavra e você levar isso para a tua vida. Você vai fazer, sabe o quê? O que Abraão fez. A Bíblia vai dizer que ao pôr do sol, no dia seguinte, ele toma um sono e ele vai dormir. Mas estrela só tem de noite. E ele tira Abraão e ele vai para fora da tenda. Conte as estrelas, está de noite. Abraão vai fazer a sua aliança e ele fica a noite inteira orando, fazendo aliança, verbalizando com Deus. E ele só vai dormir no dia seguinte, no pôr do sol. E depois que ele dorme, densas trevas vêm sobre a mente dele. Meus irmãos, nós temos que sair da nossa tenda. Nós temos que começar a contar as estrelas do céu. Nós temos que começar a contar as areias do mar. Está com problema? Está endividado? Está difícil com teu filho? Conte estrela. Está impossível essa situação? Conte estrela. Mas você não sabe qual é, não tem problema, conte estrela. Vai contando as estrelas do céu. Não fique contando problemas. Você vai acumular dor para si. Mas Deus está falando assim: ei, começa a contar estrela, porque tem propósito. Eu tenho direcionamento para a tua vida. É enfermidade, vai contar estrela. Está difícil, está doendo, conte estrela. Está desempregado há muito tempo, conte estrela. Não conte os dias que você está desempregado, conte as estrelas. Está difícil, a dívida cresceu ainda mais, não conte o tamanho da negatividade lá, da conta bancária, não. Conte o que Deus fez na tua vida de positivo, de para cima. Nessa manhã eu quero ativar, no nome de Jesus, a fé dentro do teu coração. E quero encerrar dizendo que nesses ambientes de oração, no meio dessas ações de oração, eu queria fazer um pedido, que nesse momento, se você puder me dar mais 5 minutinhos, eu vou encerrar o culto. Só mais 5 minutinhos. Primeira coisa, ore verdadeiramente e sinceramente. No meio da oração, sempre vai acontecer alguma coisa. Lucas, capítulo 6, 12, 13. E aconteceu naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já viu, era dia. E quando Jesus saía, ele levava os seus discípulos e as curas, os milagres, tudo acontecia.
noite inteira orando. Atos capítulo 2, discípulos reunidos para orar, até que do alto viesse o Espírito. Eles estão na expectativa de que uma coisa aconteceria naquele dia. Eles não paravam, estão ali o dia inteiro, a noite toda, clamando pela presença de Deus, manifesta de Deus. E no meio da noite, vem a ação do Espírito Santo de Deus, com Pedro, Paulo e Silas na cadeia. Paulo e Silas na prisão, eles estão presos. Mas à meia-noite, daquela noite, eles começam a adorar a Deus, eles começam a clamar a Deus, eles começam a orar a Deus. E no meio da noite, cadeados são tirados das suas mãos, correntes caem, porta fica no automático e eles saem pela porta da frente. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo nada. Nessa manhã, eu quero falar sobre a tua vida, meu irmão, de que portas estão sendo abertas nessa manhã, cadeados estão sendo destravados na sua vida. Você é cidadão do reino de Deus, e o que está travado hoje, em nome de Jesus, seja destravado no poder do nome de Jesus. Mas não para por aí. Tudo isso são para os íntimos. Tudo isso são para que aqueles que querem sair da sua zona de conforto e falar: Senhor, eu quero romper. Meus irmãos, no primeiro tempo da oração, só vai vir o que você fez durante o dia. Problema, livro que você leu, perturbação, tudo vai vir. Filho gritando durante o dia, escola, conta para pagar. Fica na segunda etapa. O segundo tempo é melhor. O técnico agita e você volta para o campo. Vai ser agora. É agora. E você fica ativo. E aí você fica ali. E aí ele vem. Queira mais. Queira ir além. Saia da tua tenda. E eu quero perguntar nessa manhã para você: quais vozes você vai começar a ouvir a partir de hoje? Nessa manhã eu quero te perguntar: qual o seu nome? Problema ou contagem de estrela? Deus está falando para você nessa manhã, sabe o quê? Ei, cadê a minha igreja? Que eu morri por ela. E eu pergunto: quantos aqui vão querer contar as estrelas junto comigo? Quantos aqui? Se você quer contar a estrela, meu irmão, sai do seu lugar e vem para cá. E começa a falar para Deus: eu quero contar as estrelas do céu. Eu vou sair da minha tenda, da minha parentela. Eu vou sair da minha rotina de vida. Eu vou sair da minha dinâmica e vou entrar na dinâmica do céu. Eu vou sair dos meus costumes, do meu conceito, da minha vida. E eu quero ir além. Se você quer contar a estrela do céu, sai do seu lugar e vem. Banda, vem para cá. Só passei 5 minutos. Eu quero que os pastores podem ir orando, mas falar para Deus isso: Senhor, eu cansei de ouvir ruído humano. Eu cansei de ouvir ruído, Senhor Deus. Eu quero contar a estrela. Eu não aguento mais ouvir essas vozes do além na minha mente, no meu coração. Não, Senhor. O Senhor fez uma aliança com Abraão, o Senhor fez uma aliança comigo, o Senhor fez uma aliança com todos os homens que o Senhor levantou. Eles levantaram um altar. Sabe por que muitas vezes não destrava? Porque você não levanta um altar. Tem muitos não levantando um altar. Levanta altar de tudo, mas não levanta um altar a Deus. Deus quer que você comece a levantar um altar na sua casa, na sua família, um altar dentro do seu quarto, um altar no seu trabalho, e você vai ver, toda vez que você levantar um altar para Deus, você vai ver o que Ele vai fazer. Ele age, Ele manda fogo do céu, Ele queima tudo que está ali, Ele lambe tudo. Há uma manifestação de Deus nos seus filhos. Começa a falar para Ele: Espírito Santo, ativa, Espírito Santo. Derrama poder, Pai, para curar, poder para restaurar, poder para destravar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Poços entulhados serão desentulhados hoje, em nome de Jesus de Nazaré.
Começa a falar o que está dentro de você. Começa a falar o que Deus. Começa a falar, Senhor, faz isso na minha vida. Muda a minha história. Muda a minha geração. Muda a minha casa. Muda a minha visão. Porque eu quero ter a visão do futuro. Abraão teve a visão do futuro. Deus falou para ele: a sua quarta geração vai voltar. E José voltou. Só que José voltou como governador. Não voltou como escravo nem prisioneiro. Ele voltou como governador. Deus está preparando você, meu filho. Deus levantou você. A Bíblia diz que Ele fez você para reinar. E o Rei dos Reis está reinando sobre a tua vida. Você é sacerdócio real. Para ser nação santa, nós temos que ser uma igreja que exerce o sacerdócio real.